Pense em um homem cuja vida era a personificação da integridade e fidelidade a Deus. Um exemplo de justiça e temor ao Senhor. Agora imagine esse mesmo homem passando pelas provas mais intensas que um ser humano pode suportar, mantendo-se firme em sua fé. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Este é o canal Relatos do Céu, onde exploramos as maravilhas e mistérios da Palavra de Deus. Hoje vamos mergulhar profundamente na história de Jó, um dos personagens mais fascinantes das Escrituras. E prometo que você sairá deste vídeo com um entendimento renovado sobre perseverança, fé e o propósito de Deus em nossas vidas. Antes de iniciarmos, convido você a se inscrever no canal Relatos do Céu, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com quem precisa ouvir esta mensagem poderosa. Clique também no sininho para receber todas as notificações. Prepare-se, porque até o final deste estudo, você será confrontado com revelações surpreendentes que transformarão a forma como você entende os desafios e as provações. Vamos agora fazer uma breve oração, para que Deus nos dê sabedoria e entendimento. Feche seus olhos, levante suas mãos e ore comigo. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos pela Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos conceda entendimento e abra os nossos corações para aprendermos mais sobre a Tua vontade. Que esta mensagem toque vidas e transforme histórias. Declaramos bênçãos e vitórias sobre todos os que nos ouvem. Amém. A história de Jó começa no livro que leva seu nome, no Antigo Testamento, apresentando-nos um homem íntegro e temente a Deus, que vivia na terra de Uz. Jó era descrito como alguém que se desviava do mal, uma característica rara e preciosa. Ele tinha uma família grande, com 10 filhos, e possuía riquezas imensas para sua época. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, além de muitos servos. Jó era considerado o homem mais rico e respeitado do Oriente. No entanto, sua verdadeira riqueza estava em seu relacionamento com Deus. Desde o início, percebemos que Jó era um homem devoto, que intercedia continuamente por sua família. Ele oferecia holocaustos a Deus em favor de seus filhos, temendo que eles pudessem ter pecado em seus corações. Essa atitude mostra o quanto Jó era zeloso com sua vida espiritual e com aqueles que amava. Que exemplo para nós, irmãos! Quantos de nós intercedemos com essa intensidade por nossas famílias? Deixe nos comentários. Eu me comprometo a orar pela minha família diariamente, se você deseja seguir o exemplo de Jó. Mas, como sabemos, a história de Jó é marcada por um momento de desafio intenso. A narrativa nos leva a uma cena celestial, onde os anjos se apresentam diante de Deus, e Satanás também aparece entre eles. Deus, conhecendo o coração de Jó, pergunta a Satanás: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, temente a Deus, e que se desvia do mal. Jó capítulo 1, versículo 8. Essa declaração divina já nos mostra a confiança que Deus tinha em Jó. Satanás, no entanto, acusa Jó de servir a Deus apenas por causa das bênçãos e da proteção divina. Ele desafia o Senhor, dizendo que se Jó perdesse tudo, certamente amaldiçoaria a Deus. Então Deus permite que Satanás teste Jó, mas com uma condição: não tocar em sua vida. Aqui aprendemos algo fundamental, irmãos. Nada acontece em nossas vidas sem a permissão de Deus, e Ele sempre coloca limites para o inimigo. A primeira onda de provações é devastadora. Em um único dia, Jó perde seus bois, jumentas, ovelhas, camelos, servos e, tragicamente, seus filhos, o que faria qualquer pessoa desabar em desespero. Jó responde com um ato de reverência e submissão a Deus. Ele rasga suas vestes, rapa a cabeça e cai em terra, dizendo: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 1, versículo 21. Que resposta extraordinária! Jó reconhece que tudo o que ele tinha pertencia ao Senhor e não permitiu que a dor o afastasse de Deus. Mesmo assim, a provação de Jó não terminou. Satanás volta à presença de Deus e argumenta que, se a saúde de Jó fosse atingida, ele certamente amaldiçoaria o Senhor. Deus então permite que Satanás toque no corpo de Jó, mas sem tirar sua vida.
Jó é afligido com feridas dolorosas da planta dos pés ao alto da cabeça. Ele se sente em cinzas e usa um caco de cerâmica para coçar suas feridas. Tamanha era a dor que sentia. Nesse momento de profunda agonia, a esposa de Jó aparece e o incentiva a amaldiçoar a Deus e morrer. Mas Jó, firme em sua fé, responde: "Falas como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal?" Jó capítulo 2, versículo 10. Mais uma vez, Jó demonstra uma compreensão profunda sobre a soberania de Deus. Ele sabia que sua vida estava nas mãos do Senhor e que este tinha um propósito até mesmo no sofrimento. Queridos irmãos, neste ponto da história, somos levados a refletir sobre como reagimos às provações em nossas vidas. Será que mantemos nossa fé intacta, como Jó? Ou permitimos que a amargura e a incredulidade tomem conta de nossos corações? Deixe nos comentários. Eu confio em Deus, mesmo nas tribulações. Se você deseja declarar essa fé inabalável. A partir daqui, a narrativa se aprofunda, apresentando os diálogos entre Jó e seus amigos, que tentam, sem sucesso, entender as razões para o sofrimento dele. Vamos explorar essas conversas e suas implicações na próxima parte deste estudo. Não perca, porque a história de Jó ainda reserva grandes lições e revelações para todos nós. Enquanto Jó permanece em sua aflição, 3 amigos dele chegam para consolar: Ló, Elifaz, Bildade e Zofar. Inicialmente, eles fazem algo digno de nota. Permanecem em silêncio por 7 dias e 7 noites, respeitando a dor de Jó. Esse gesto nos lembra da importância de sermos presença e consolo para aqueles que sofrem, mesmo quando as palavras nos faltam. No entanto, quando os amigos de Jó finalmente começam a falar, suas palavras não trazem o conforto que ele esperava. Pelo contrário, os discursos deles são marcados por acusações implícitas e uma visão limitada do sofrimento. Eles acreditam que todo sofrimento é consequência direta do pecado. Essa crença é resumida por Elifaz, que diz: "Pense agora, quem que sendo inocente já pereceu? Onde os retos foram destruídos?" Jó capítulo 4, versículo 7. Ele insinua que Jó deve ter cometido algum pecado grave para merecer tanto sofrimento. Jó, no entanto, se defende, afirmando sua inocência e clamando por justiça. Ele expressa sua angústia e questiona a razão de seu sofrimento. Em Jó capítulo 6, versículo 10, ele declara: "Ao menos teria isto a meu favor. Não neguei as palavras do santo." Jó está convicto de que sua fidelidade a Deus não foi quebrada, mesmo diante de tanto sofrimento. O segundo amigo, Bildade, também insiste que Jó deve ter cometido algum erro. Ele sugere que os filhos de Jó morreram por causa de seus próprios pecados. Uma afirmação que deve ter sido extremamente dolorosa para Jó ouvir. Em vez de consolo, Bildade reforça a ideia de que Deus é justo e que Jó precisa admitir seus erros para que seja restaurado. No entanto, Jó continua firme, declarando que deseja apresentar sua causa diretamente a Deus. Zofar, o terceiro amigo, é ainda mais severo em suas palavras. Ele acusa Jó de falar demais e de tentar justificar-se diante de Deus. Em Jó capítulo 11, versículo 6, Zofar afirma: "Saiba, pois, que Deus lhe cobra menos do que você merece." Essa declaração, em vez de ajudar, aumenta a angústia de Jó, que já se sentia incompreendido e injustiçado. Esses diálogos entre Jó e seus amigos são uma parte central da narrativa, pois revelam diferentes perspectivas sobre sofrimento, justiça divina e a natureza do relacionamento entre Deus e os homens. No entanto, é importante destacar que, apesar das acusações dos amigos, Jó nunca amaldiçoa a Deus. Ele questiona, clama e expressa sua dor, mas permanece fiel. Após os longos discursos e debates com seus amigos, Jó chega ao limite de sua paciência e expõe ainda mais sua angústia. Ele clama por uma audiência direta com Deus, expressando sua confusão sobre o motivo de tanto sofrimento. Em Jó capítulo 13, versículo 23 e 24, ele pergunta: "Quantas culpas e pecados tenho eu? Faze-me conhecer a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me consideras teu inimigo?" Essas palavras mostram a luta interior de Jó. Ele não entende o motivo de sua aflição, mas permanece buscando respostas no Senhor. Isso nos ensina que, mesmo em meio à dor e à dúvida, devemos continuar a nos voltar para Deus.
pois ele é a fonte de toda a sabedoria. Então surge uma nova figura na narrativa. Eliú, um jovem que estava ouvindo os debates entre Jó e seus amigos. Ele se sente compelido a falar, pois acredita que todos falharam em justificar a soberania de Deus. Em seus discursos, registrados nos capítulos 32 a 37, Eliú exalta a grandeza e a justiça do Senhor, lembrando a Jó que Deus é infinitamente maior do que nossa compreensão. Ele afirma: o Todo-Poderoso está além do nosso alcance, exaltado em poder. Em sua justiça e retidão não oprime ninguém. Jó capítulo 37, versículo 23. Eliú destaca que o sofrimento pode ser usado por Deus para ensinar, corrigir e moldar o caráter humano. Embora suas palavras não respondam diretamente ao clamor de Jó, elas preparam um cenário para a intervenção divina. Quando Deus finalmente fala, ele o faz de maneira poderosa e majestosa, lembrando a Jó de sua soberania absoluta. Nos capítulos 38 a 41, Deus se dirige a Jó com uma série de perguntas que revelam a vastidão de sua sabedoria e o mistério de seus planos. Ele pergunta, por exemplo: onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Jó capítulo 38, versículo 4. Essas perguntas não têm a intenção de humilhar Jó, mas de lembrá-lo de que o Criador governa o universo com perfeição e propósito, mesmo quando não conseguimos compreender. Confrontado pela grandeza de Deus, Jó se arrepende de suas palavras apressadas e declara: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó capítulo 42, versículo 2. Ele reconhece sua limitação diante da infinita sabedoria divina e se submete completamente à vontade do Senhor. Após o arrependimento e a submissão de Jó, Deus transforma completamente sua situação. Em uma demonstração de misericórdia e graça, o Senhor restaura tudo o que Jó havia perdido, dando-lhe o dobro de tudo que ele possuía antes. Em Jó capítulo 42, versículo 10, lemos: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Essa restauração é um testemunho do poder de Deus em reverter situações impossíveis. Jó recebe novamente riqueza, saúde e uma nova família. Ele tem mais 7 filhos e 3 filhas, e estas são descritas como as mulheres mais bonitas de toda a terra. Além disso, Jó vive por mais 140 anos, vendo até a 4ª geração de seus descendentes. Sua vida se torna um exemplo vivo da fidelidade e da justiça de Deus. Mas o livro de Jó não é apenas uma história de sofrimento e restauração. É uma lição profunda sobre confiança em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Aprendemos que o sofrimento nem sempre é um castigo, mas pode ser uma forma de Deus moldar nosso caráter, ensinar lições valiosas e revelar sua glória em nossas vidas. Queridos irmãos, que a história de Jó inspire cada um de nós a permanecer firmes na fé, independentemente das circunstâncias. Que possamos lembrar que Deus é soberano e seus planos são perfeitos, mesmo quando não os entendemos. Se você foi abençoado por esta mensagem, escreva nos comentários: eu confio em Deus, que é fiel e justo. E antes de encerrar, quero fazer um convite especial. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, hoje é o dia de abrir seu coração. Aceite Jesus como seu Salvador, pois Ele é a única fonte de verdadeira paz e redenção. Procure uma igreja perto de você para congregar e crescer na fé. Muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal Relatos do Céu, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com outras pessoas. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e sua família. Até o próximo vídeo e fique na paz do Senhor.